Ben, boa noite. Hoxe temos a honra e a enorme alegría de poder escoitar ao profesor don Ricardo Antunes. Ele é profesor titular de Socioloxía no Instituto de Filosofía e Ciencias Humanas na Universidade de Campinas, en Brasil. Publicou recentemente, entre outros, O proletariado digital no capitalismo pandémico, O privilexio da servidume, Política da caverna, Os significados do traballo ou Adeus ao traballo. É profesor convidado e visitante en universidades de diversos países, como son Italia, Portugal, Inglaterra, e ademais ministrou cursos de posgraduación e de graduación en varias universidades de Europa, en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Portugal, en Suiza, en Norteamérica, nos Estados Unidos, na América do Sur, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Cuba, tamén en Asia, en China e India. Non podemos agora estendernos no seu amplísimo currículo, só dicir ademais que é especialista en Socioloxía do Traballo e Movemento Obreiro, e hoxe vaise centrar na análise de outro dos seus temas centrais de investigación, que é unha das cuestións da nova morfoloxía do traballo. O profesor Antunes fixo un enorme esforzo para estar con nós esta semana, enorme, así que, bueno, primeiramente, reciba, por favor, toda a nosa admiración. Estamos infinitamente agradecidos polo grandísimo esforzo de ter feito esa viaxe, de ter cruzado Sao Paulo en coche. E dicir que, ademais de todo isto, Ricardo é un formidable descubrimento humano, dunha calidade humana, dunha xenerosidade absolutamente excelente, e sen máis, desexando escoitalo, ten a palabra don Ricardo Antunes. Sem Lodon, pode tirar Lodon. Muito bem, boa noite. Eu vou falar em português. Em 2003, tá bom o microfone? Acho que não. Ah, perdão. Agora está bem? Sim. Em 2003, quando eu recebi o primeiro convite para vir à Galícia, de Manuel Mera, que talvez alguns de vocês conheçam, eu não conhecia bem, não conhecia a Galícia, conhecia a Espanha, mas não conhecia a Galícia, e não sabia que a Galícia é diferente da Espanha, e ingenuamente... Ingenuamente, perguntei a ele, mas, Manuel, que língua devo falar? Português ou espanhol? Um parênteses, nós pensamos que falamos espanhol, falamos no máximo portunhol. Tá? Fecha o parênteses. Devo falar em português ou espanhol? Manuel Mera me respondeu direto assim, se falar em espanhol, você vai nos ofender. Pronto, aprendi. Então, vou falar em português. Devo dizer que a honra é minha de estar aqui na Galícia, é a quarta vez que eu venho. Eu tive dificuldades para vir para cá, nesse momento, por conta da pandemia. Minha companheira tem uma menininha que tem 30 anos, mas tem também 3 anos, né? E que tem cuidados especiais muito grandes. Foi muito difícil para a mãe e para mim, companheiro da mãe, para preservá-la neste horror pandêmico que vivemos. Então, eu tinha muito receio e vou voltar para o Brasil, vou ficar 15 dias sem vê-las para poder ter um prazo necessário, porque é uma doença grave, muito grave, que não se sabe como seria uma reação frente a um vírus, né? Por conta disso, a minha dificuldade. Mas eu espero ainda, nós já não somos mais jovens, né? Mas espero voltar outras vezes à Galícia. Hoje, brincando com o Alcaide, disse para ele que se o Bolsonaro ganhar as eleições, eu vou me exilar na Galícia, porque mais 4 anos não vou suportar no Brasil. Então, boa noite a vocês. O nosso tema, classe trabalhadora no capitalismo pandêmico, rumo à uberização do trabalho, eu vou expor, então, em português e vou pedir que a Monse, com toda a liberdade, me ajude numa palavra que não fizer sentido,
me ajude, porque eu vou falar em português e uma outra palavra eu vou tentar falar em galego. Eu queria preparar em galego, mas ela, Monse, também falou, não, fale em português, que nós gostamos do português do Brasil. Mas uma outra palavra pode não fazer sentido e você me ajuda, por favor. Pode me interromper, tá bem? Eu sou muito informal, tá? Muito informal. Muito bem. Quero agradecer, então, em primeiro lugar, ao João, que acho que está aqui, né, que me escreveu pela primeira vez, convidando para esse encontro. Antes dele, o Adrian da SIGA, que me disse que João ia me telefonar. Quero agradecer a gentileza da Monse, que várias vezes escreveu para mim, várias vezes conversamos. E agradecendo a Monse, quero agradecer também a todas as companheiras e todos os companheiros que organizam esse congresso tão bonito, esse encontro tão bonito, essa semana tão bonita de filosofia, né? Que é uma filosofia que sai digamos, dos céus, supondo que eles existam, né? Sai dos céus e vem para o mundo real. É uma filosofia do mundo real, é uma filosofia crítica. Então, eu participo com muito prazer, né? Espero, de fato, voltar outras vezes para cá, torcendo para que não tenhamos a pandemia, né, global e o pandemônio brasileiro, né? Muito bem. Quando eclodiu a pandemia do Covid-19, pandemia global, o que se apresentava como um cenário social crítico já era realidade. Com isso, eu quero indicar uma primeira ideia, que acho que quase todos nós devemos concordar com ela, mas que é importante reafirmar. Não foi a pandemia que causou a tragédia social do mundo do trabalho que nós vivemos hoje no mundo inteiro, no cenário global, não é? Mas a pandemia nos ajudou a desnudar e potencializou os horrores, as tragédias do mundo do trabalho. Devo dizer também para vocês que eu, olhando aqui Pontevedra, né, fiz o trecho de Santiago de Compostela para cá de carro, eu falei, puxa vida, que diferença do meu mundo, o sul do meu mundo, né? Claro que o meu olhar é um olhar muito do sul do mundo, mas quando eu digo sul do mundo, é Brasil, é América Latina, é África do Sul, é Índia, e eu trabalho para minha felicidade e tenho diálogos com vários países da Europa. Os imigrantes são o Sul no norte do mundo, para não falar dos trabalhadores e das trabalhadoras que hoje, né, andando por aqui ontem, veio um jovem pedindo moedas para a gente porque ele não tinha o que comer. Então, claro que a realidade que eu vou mostrar aqui, eu sou um intelectual e um militante do sul do mundo, mas é um fenômeno que eu tenho absoluta convicção que é global. Eu o vejo na Inglaterra, eu o vejo nos Estados Unidos, eu o vejo na Itália, tá certo? Em Portugal, na Espanha, na França, para não falar da Índia, onde a situação é muito mais brutal, não é? E a China, que é um país singular, complexíssimo, difícil, não é? Onde a realidade do trabalho não foge ao que eu estou falando aqui. Então, a primeira ideia é esta, não foi a pandemia, não é, que criou este cenário, ela exasperou esse cenário. Em 2020, portanto, meses antes do início da pandemia, qual era o cenário que nós tínhamos? Vou dar o caso brasileiro, porque vocês conhecem melhor do que eu o cenário galego ou o cenário espanhol, mais amplamente. Em 2020, em um contexto mundial já de recessão econômica, em curso acentuado no mundo, nós já visualizávamos, já podíamos ver, né, sinais de expressivo aumento dos índices de informalidade, precarização e desemprego. Para a felicidade minha, Monse, há 12 anos que eu dou aula num curso na Universidade de Veneza, na Itália, né? Basta nós olhar, Veneza, que é uma das cidades mais ricas do mundo pelo turismo, nós podemos ver os bolsões dos trabalhadores imigrantes,
né? Eu cheguei a morar alguns meses em Veneza, quando fui professor por mais tempo, e eu fotografava os trabalhadores imigrantes que iam fazer o trabalho dito trabalho sujo, né? Aquele trabalho que, no passado recente, o italiano não fazia, a italiana não fazia, mas que agora tem que fazer, porque a situação do trabalho, né, é trágica em escala global. Muito bem, e nós já vivíamos naquele cenário aumento de informalidade, de precarização, de desemprego. Num curso que dei na Universidade de Veneza, era uma laurea magistral para alunos entre 22, 23, 24 anos, a perspectiva que eles tinham era sair da faculdade, ir trabalhar no Vaporetto, aqueles barcos, né, aquelas barcas que circulam por Veneza, ganhando 500 euros por mês e tendo um dia de folga por semana. Isso depois de estudar ciências sociais, comunicação, economia, literatura, ou o que fosse. Não é possível. E isto é em Veneza. Vocês são capazes de imaginar o que se passa onde eu vivo, no sul do mundo, ou na Índia, que, né, quando eu fui à Índia, eu pensei que eu entendia alguma coisa sobre o mundo do trabalho. Aí é que eu falei, nossa, tem que repensar tudo. Para vocês terem uma ideia, na Índia, eu tive a sensação de que eu moro na Suíça e não sabiam. Conseguiram compreender? Na Índia, eu imaginei, eu brasileiro, moro na Suíça e não sabia. O Brasil não é uma Suíça, tá certo? Mas a situação do trabalho é tão brutalmente devastadora na Índia. Ninguém sabe quantos desempregados e desempregadas há no mundo, na Índia hoje. É impossível saber. 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Ah, professor, mas que critério? Essa é a questão. Se eu trabalho 2 horas por semana, eu estou empregado ou desempregado? Não é? Se eu trabalhar 1 hora por semana, 2 horas por semana, eu provavelmente sou um desempregado fazendo bico. Então, isto mostra o cenário que nós estamos vivendo. E isso existia antes da pandemia. Mas, paralelamente a esse quadro social, no Brasil, por exemplo, em fevereiro de 2020, nós tínhamos 40% da classe trabalhadora brasileira na informalidade. 40%, quase 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade, sem direitos. Se esse era o quadro social antes da pandemia, o discurso empresarial é global, né? Qual é o discurso empresarial que se expande no mundo informacional digital? Basta ler, não é, as palavras que o mundo do capital, que o mundo empresarial expõe, né? Eles dizem, vivemos a gig economy, né? O home office, o home work, a digital economy, sharing economy, e várias outras denominações de um, né, aparente admirável mundo novo, que a gente não sabe onde ele existe. Ou, se fôssemos dizer de modo mais preciso, muito rápido. Você pode dizer essas mesmas expressões em inglês e em português? Sim, sim, claro, claro. Gig economy é economia de bico. Eu trabalho 1 hora por dia, como o motorista da Uber que trabalha nas horas vagas. Gig economy, essa expressão inglesa que celebrizou, que gerou o que nós vamos chamar aqui do trabalho uberizado. Home office, o trabalho feito em casa, né? Então, eu vou trabalhar em casa. Nós, professores, durante a pandemia, nós, professores e nós, professoras, durante a pandemia, trabalhamos, muitos de nós em casa, né, porque não podíamos trabalhar presencialmente pelo risco da contaminação. Vocês sabem que, por exemplo, no Brasil, durante vários meses, o governo neofascista, né, e negacionista nos proibia de ter acesso à vacina. Então, por isso que o Brasil teve um nível de mortes muito amplo no início, porque foi uma guerra, não é, conseguir pressionar o governo para que as vacinas fossem aplicadas à população. Gig economy, homework, trabalho em casa. Sharing economy, economia compartilhada, né? Num escritório, vários jovens trabalhadores e trabalhadoras ficam esperando o trabalho, e o trabalho pode ser em grupo, pode ser individual. Entre tantas outras denominações, digital economia, a chamada economia digital. Tudo hoje passa por essa coisa infernal, né? Este inferno nos acompanha. Nos acompanha tanto que, se a gente sai para a rua sem ele, eu tenho amigos que entram em desespero quando saem para a rua sem o celular.
E nós mesmos, né? Nós nos acostumamos tanto, porque se nós queremos saber dos nossos amigos, dos nossos companheiros, das nossas companheiras, dos nossos filhos, nós precisamos desse inferno, né? Que se deixar isso de noite ligado, ele toca a noite inteira. Eu estou com 5 horas de diferença do Brasil. Se eu não desligar o som, não é, à noite, o que vai acontecer? Eu vou ser chamado a noite inteira. Porque, sei lá, meia-noite no Brasil será 5 horas da manhã aqui. Bom, então, vocês imaginem. É esse o cenário desses mundos. Esse era o léxico esse era o léxico do Capital, não é? E esse léxico do Capital, isso tem a ver com que a Olga está aqui? A Olga falava ontem, não sei se a Olga está aqui, né? Isso, né? Tem muito a ver com o que ela falava. Este léxico do Capital somou-se a um outro mundo discursivo, não é? Que adultera o significado etimológico das palavras. Em qualquer país do mundo, seja na Galícia ou a Espanha, seja em Portugal, seja na Inglaterra, seja na Itália, no Brasil, tá certo? Ou qualquer outro canto do mundo, todos já ouviram falar em resiliência, né? E a resiliência é um termo que tem a ver com as ciências exatas. Só que o capital, eu vou ser bem claro e duro, né? E acho que a Olga falou disso ontem, se eu conseguir entender o lépido e rápido espanhol da Olga, e impressionante espanhol, né? O que é ser resiliente? É trabalhar 48 horas por dia. É isso, é ser resiliente. Mas o dia não tem 24 horas para os mortais. Para o capital, não. Você tem que trabalhar e dormir e pensar e, se puder, gozar o sonho do capital. É os 48 horas do dia. Então, a resiliência... E é impressionante, porque eu vejo amigos meus falando, porque a resiliência, eu não vou falar jamais. Resiliência, sinergia, essas palavras, só voltarei a usar essas palavras quando elas deixarem, ou o capitalismo tiver sido sepultado, o que eu tenho a triste impressão que não verei, né? Mas enquanto o capitalismo usar essas palavras, eu não, é uma coisa muito pessoal, não usarei mais. Sinergia. O que é a sinergia? Todos juntos, com força, para quê? Para enriquecer as corporações. Eu entendo a sinergia, no sentido etimológico original, de um time de futebol, eu adoro futebol, para ganhar o campeonato. Agora, para enriquecer o patrão e depois ser mandado embora na primeira crise, é adulteração, é manipulação. E o festival de palavras, colaborador. O que significa colaborador no dicionário? Como o galego é muito parecido com o português, colaborador é aquele ou aquela que colabora. Então, se a Monse é minha colaboradora, ou se eu sou colaborador dela, é um ato volitivo, é um ato de vontade. Mas o capitalismo nos quer fazer crer que todos nós, assalariados, e todas nós, assalariadas, somos colaboradores. O que eu fico pasmo é que, na primeira crise, nós, colaboradores, vamos para o inferno para manter os colaboradores que são os chefes. É embuste, é empulhação. É empulhação. Não é possível, né? E eu, nessa altura da vida e do campeonato, né, com algumas décadas de janela rodada, eu não tenho outras palavras para dizer isso. E o capital é uma sucessão de empulhações. A mais recente é a do empreendedorismo. Eu não tenho tempo para... Estou até com o meu cronômetro aqui, a Monse vai me ajudar. O empreendedorismo. O empreendedorismo é também uma conceitualização, uma categoria antiga. O que é? A burguesia se julgava, no passado, empreendedora. Tem recursos, tem capital, investe e quer extrair riqueza da força de trabalho. Ela não usa essas palavras, por suposto. Mas é isto, o empreendedor. É um grande investidor. Hoje, todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, despossuídos de tudo e sem nada, num passe de mágica, quando entram no trabalho que eu vou tratar aqui, dos aplicativos, das plataformas, viram empreendedores, não é? E se tornam o que eu chamo no meu livro Privilégio da Servidão. Está isso aqui, uma parte desse livro, O Novo Proletariado, eu vou falar em galego, hein? Digital.
Na era do capitalismo pandêmico. Aqui eu tento mostrar isso, tá certo? Quer dizer, os colaboradores são os primeiros que são demitidos. E o que é o empreendedor? O empreendedor é um indivíduo, homem ou mulher, trabalhador ou trabalhadora, que sonha que é um burguês ou uma burguesa de si própria. Eu digo isto aqui, neste livro. Mas é, em verdade, um proletário ou uma proletária de si mesma. Porque como é que eu posso imaginar que um trabalhador, vamos pegar um trabalhador homem, que não tem nada, foi desempregado, porque no norte do mundo ainda há, em parte, pelo menos, quero crer, seguro-desemprego. No Brasil, o seguro-desemprego é cada vez mais restrito. Não, como a gente costuma dizer em português coloquial, não segura o desemprego, entende? O seguro-desemprego não permite que a pessoa viva, né, desempregada, porque ele é muito pequeno. Então, veja, esta é a maior mistificação de todos. Eu vou voltar a esse ponto, porque quando a classe proprietária, quando a classe burguesa consegue fazer com que o assalariado e a assalariada se veja, ele ou ela, como um proprietário de si mesmo, o capitalismo está feliz da vida. Diz, que tonto que você é, você não entende que o capitalismo é para poucos, mas é bom que você acredite, porque assim a gente vai extrair a sua alma e a sua pele, e você vai pensar que é burguês como nós, como no nosso clube da burguesia entram muito poucos. É uma tragédia que nós estamos vivendo. Não é? E é assim que funciona. Não é? Porque eu entendo, vamos dizer assim, eu trabalhei 40 anos, né? Sou engenheiro, sou administrador, consegui juntar, sei lá, 500 mil euros, 1 milhão de euros e quero montar um empreendimento. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu tenho 40, 50 anos, não tenho nada. Não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada, e de repente viro um empreendedor. É um embuste, entende? É uma adulteração léxica. Agora, ela é muito poderosa, porque muita gente, eu já entrevistei muitos trabalhadores e trabalhadoras, na crença de que eu faço o meu horário, eu sou o dono do meu trabalho. Só que quando ele se acidenta e arrebenta um braço, e perde o braço, não tem seguro, não tem pagamento. Então, essa é a tragédia que nós estamos vivendo, e ela tem essa, digamos assim, esse traço discursivo que é poderoso. Quem trabalhou aqui no regime de contratação na indústria, por exemplo, sabe que é difícil trabalhar no regime de assalariamento industrial. Em sã consciência, é muito difícil alguém gostar, adora o trabalho de ser explorado na indústria. Se a gente pudesse, já disse alguém um dia, né, fugiríamos do trabalho como se foge de uma peste. Mas nós temos que trabalhar. Agora, a ideia do empreendedorismo, ela é muito mais falaciosa, porque ela, digamos assim, ela opera digamos assim, um inculcamento na subjetividade do trabalhador ou da trabalhadora, que vai demorar para ele perceber que a mistificação foi feita. Eu não sei se isso vale aqui para a Galícia, mas há 10 anos atrás, a palavra da moda no mundo, não sei como é que é possível traduzir isto em galego, mas talvez seja igual ao português, era empregabilidade. Se falava isso aqui? Sim. E o que é ter empregabilidade? É estar qualificado para o emprego. Mas nós tínhamos engenheiros e engenheiras desempregados. Então, quer alguém mais qualificado que um engenheiro ou uma engenheira? E por que eles estão desempregados? Porque é mentira. A qualificação não garante emprego nenhum. E por que a qualificação não garante emprego nenhum? Porque a tecnologia muda de um dia para o outro e aquela profissão desaparece. Mas eu tenho que ludibriar, brincando com palavras, eu tenho que ludibriar o ludibriado. Então, se empregabilidade não dá mais certo, porque chega uma hora a classe trabalhadora fala, opa, isso é embuste, então agora eu tenho que inventar outra. Agora, daqui a 10 anos... Desculpe. Hã? Falei com um pouquinho mais espaço. Tá bom. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Você ficou de me avisar quando estivesse falando muito alto. Mas eu estava ouvindo bem. Tá bem. Então, para fechar esse bloco, né? Quer dizer, quando nós falamos parceiro é outra palavra, parceria. Como parceiro?
Parceiro também ser parceiro de alguém ou parceira de alguém é um ato de vontade, é autônomo. É muito diferente do que ocorre no espaço desigual de uma empresa capitalista, né? E a sucessão de palavras, né? Esses usos e abusos da linguagem, só que agora com, aspas, novas significações cada vez mais mistificadoras. E é preciso dizer isso. Porque senão daqui a pouco nós vamos estar falando que eu sou resiliente. O resiliente, ou a resiliente, é um candidato ao burnout. É um candidato à depressão, ou uma candidata. É um candidato ao suicídio no trabalho. Claro, porque se eu trabalho 48 horas do dia no trabalho, né, os japoneses já nos ensinaram isso. O karoshi, né, a morte que decorre do tempo longo de trabalho, sem descanso. Chega uma hora, você morre. Tem karoshi, tem karotsatsu, tem várias denominações que explicam isso. Na França, durante o processo de privatização da Telecom, vários se suicidaram, entende? Porque é um sistema destrutivo em relação ao trabalho. Portanto, fecho esse bloco, a pandemia não criou esse cenário, ela exasperou, ela intensificou, tá certo? Mas é bom recordar, então, que mesmo antes da pandemia, a realidade do trabalho convivia com o trabalho, nós falamos no Brasil, terceirizado. Vocês acham que falam subcontratado, né? Subcontratado. Precarizado. Pode-se falar em intermitente? Intermitente. Trabalho, recebo. Não trabalho, não recebo. Né? Como é o exemplo do que a minha amiga socióloga do trabalho inglesa, Ursula Hughes, chamou de cybertariado, o proletariado que trabalha com o mundo digital, ou o que Rui Braga, meu caro amigo, ex-aluno e caro amigo, e eu chamamos num livro de infoproletariado. Nesse livro aqui há um capítulo sobre o infoproletariado. Muito bem. E foi assim, nesse contexto de uma crise estrutural, porque por que o capitalismo chegou a este quadro? Porque desde 1972, 73, há uma crise estrutural profunda do sistema do capital, não posso aprofundar isso aqui, tem gente muito mais qualificada, François Chenet tem nos mostrado isso, Steven Mesaros tem nos mostrado isso, David Harvey, cada um ao seu modo, tem nos mostrado isso, Robert Kurz, infelizmente já morto, Mesaros e Robert Kurz, infelizmente ambos já mortos, né, e nos mostraram isso. Nós estamos vivendo um mundo de uma crise muito profunda, onde a devastação do trabalho caminha para e passo com a devastação da natureza. Né? E foi assim que o trabalho uberizado, ou o trabalho plataformizado, vem se expandindo no mundo. Não existia trabalho uberizado no Brasil até 2015, 16. Hoje há mais de 6 milhões, 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras uberizados. O termo uberizado pode gerar discussão. Eu vou só dar a minha opinião aqui. Não é? Eu gosto do termo uberizado e uso, e fiquei contente de saber que quando você fala trabalho uberizado aqui, as pessoas utilizam também, por um motivo muito simples. No passado, nós chegamos a falar em trabalho walmartizado, o trabalho precário dos hipermercados tipo Walmart. Nós chegamos a falar, tá certo, em trabalho McDonaldizado, o trabalho horroroso dos jovens meninos e meninas que trabalham nos McDonald's, né, o mundo horroroso do fast food. No que diz respeito às condições de trabalho, todas as pesquisas mostram que é um horror de condição de trabalho. Mas, mais do que isso, o trabalho toyotista, tá certo? Que eu tentei criar logo no início da sua aparição, meu livro Adeus ao Trabalho, que também é publicado aqui. Eu tenho 2 livros, é motivo de felicidade para mim. Tenho 2 livros publicados na Galícia, tá certo? O Adeus ao, que aqui em galego é Adeus ao Trabalho, é bonito, ao Trabalho, né? E este agora, né? Este agora, o novo proletariado digital na era do capitalismo pandêmico. O toyotismo também nasceu da Toyota. Por isso nós falamos trabalho toyotista. Não é que ele é igual ao da Toyota, ele é inspirado no exemplo da Toyota. Ou, por exemplo, há um livro muito importante do Satoshi Kamata, o livro se chama
Japan in the Passing Lane, que foi a primeira crítica radical ao toyotismo. O Satoshi Kamata era um jornalista que entrou na Toyota, foi trabalhar como imigrante, como trabalhador terceirizado na Toyota, e escreveu um belo livro, né? Japão na linha fronteiriça. Aliás, o título no Japão era para ser alguma coisa assim, Japão, a fábrica do desespero. Ele não conseguiu publicar com esse título. O Capital é tão poderoso que ele consegue até impedir que a gente dê título aos nossos livros. Tá certo? Muito bem. Assim como o trabalho taylorista ou fordista, também oriundo da Ford. Eu gosto da ideia do trabalho uberizado só por um motivo. A Uber tem hoje algo em torno de 6 a 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras esparramados em milhares de cidades, dirigindo um carro para transporte privado ou as várias outras modalidades que a Uber tem pelo mundo, Uber Health, Uber Work, né? Quer dizer, é um fenômeno que se esparrama. E até onde eu posso acompanhar, e por isso muitos utilizam o trabalho uberizado, foi o primeiro no mundo que ganhou essa projeção. Como a Ford foi a primeira e tomou o trabalho fordista, como a Toyota foi a primeira e tornou-se trabalho toyotista. É só por isso, porque há diferenças, o trabalho na Uber e o trabalho na Amazon, por exemplo, que eu vou chegar daqui a pouco. Por que essa modalidade de trabalho nasceu? Primeiro, e repito, né, na minha análise, ela é resultado de uma crise econômica, de uma crise social, tá certo? Que começa em 73. Se o meu querido amigo Steven Mesaros, né, também, de certo modo, François Chenet, Robert Kurz, né, ao seu modo, tem diferenças entre eles, o David Harvey, se eles tiverem razão, especialmente o Steven Mesaros, né, nós estamos vivendo uma crise estrutural do sistema do capital muito profunda. E o que o sistema do capital faz quando a crise é profunda? Se eu estivesse da minha casa, eu ia falar um palavrão, né? Não vou falar um palavrão, embora eu me sinta aqui em casa. Mas o capital está devastando o corpo e a alma, ânima, no sentido metafórico, da classe trabalhadora. É simples assim, devastando, destroçando o corpo e a alma da classe trabalhadora. E por quê? Porque tem trabalho em abundância no mundo inteiro. Não há nenhum país do mundo hoje de grande porte que não tenha um desemprego enorme, um subemprego enorme, taxas altíssimas da informalidade. Então, o capital pode deitar e rolar, como se diz no português do Brasil, deitar e rolar, né? Você pode fazer o que quiser. E é o que o capital vem fazendo. Aqui vale uma pequena nota teórica, né? Eu sou devedor aqui, especialmente do Steven Mesaros. Eu recomendo para quem puder, é um trabalho difícil, de fôlego. Steven Mesaros publicou, é um húngaro que viveu na Inglaterra por muitas décadas, saiu da Hungria quando houve a invasão soviética na Hungria, né? Portanto, ele era crítico do sistema stalinista, mas era um marxista. É muito diferente o que sai de um país do leste europeu porque é antissocialista e um que sai porque é socialista para valer. Era o caso do Mesaros, era socialista para valer, né? E saiu. Mas fez um livro lindíssimo chamado Para Além do Capital, né? Um livro quase 1000 páginas. Eu creio que em espanhol não há. Há uma edição latino-americana do Para Além do Capital. É um livro difícil, mas eu sou devedor dele. O Mesaros retoma, eu vou traduzir do modo mais didático possível, porque eu acho muito importante esse conceito. O Mesaros retoma uma ideia do Marx, no volume 1 do Capital, né, quando o Marx usa a metáfora do metabolismo social. O Marx do Capital, em um dado momento, diz, eu vou ler de modo bem didático e com as minhas palavras, né? O sistema do capital é parecido com o corpo humano. Ele tem um sistema de metabolismo social e o funcionamento do corpo humano ou do corpo do capital supõe, né, uma, digamos assim, atuação estruturada de vários organismos para manter esse sistema de metabolismo social.
Muito bem, o Marx fala claramente no metabolismo social do Capital, né, no primeiro volume do Capital e em outros momentos. O Mesaros, Stephen Mesaros, ele pegou esta ideia e deu a ela mais concretude, né, mais atualização. Ele vai dizer, e hoje ele é seguido, o principal seguidor do Mesaros de língua inglesa é o John Bellamy Foster, que eu acho que vocês, talvez alguns conheçam, é um marxista norte-americano, editor da Monthly Review, que é uma revista importante, né, e é um marxista norte-americano. Mas no Japão há o Koei Saito, né, no Brasil eu sou um dos que tem divulgado e trabalhado com a obra do Mesaros. No meu caso particular, ele foi meu amigo, nós nos conhecemos em 82 e nos tornamos amigos até a sua morte em 2018. Né? Uma amizade muito profunda entre nós, né? Com quem eu pude aprender muito, devo aqui dizer. E o Mesaros vai dizer assim, de um modo muito sintético, e eu acho isso muito importante, porque senão nós não vamos sair dessa encralacrada do trabalho. Se eu pudesse dialogar com os meus queridos companheiros e companheiras da Europa, do norte do mundo, né? A gente diria em português assim, o buraco é mais embaixo, entende? A gente tem que entender um pouco o funcionamento do mundo do trabalho global. Né? É diferente o trabalho, né, na Inglaterra, em alguma medida, na França, na Itália, na Alemanha, na Suíça. Quando você vai ver a Índia, vai à China, vai à África do Sul, vai ao Brasil, vai ao México, né? Se eu não tenho uma leitura global do trabalho, fica mais difícil compreender. E o Mesaros, de modo muito sintético, ele vai dizer assim, o sistema de metabolismo social do capital, ele se funda na autovalorização do capital. O capital tem que se autovalorizar. Nesses 35 minutos e 27 segundos que eu estou falando aqui, muita gente no mundo do capital ganhou muito dinheiro nesses 30 e tantos minutos. Né? O capital digamos assim, ele é nesse sentido, ele tem que autovalorizar-se, ele é expansionista e, no limite, ele é incontrolável. O sistema do capital... Ah, professor, mas você está exagerando? Eu me sinto tão em casa aqui que eu vou brincar com vocês. Se eu estiver exagerando, é para menos. Dá para entender o que eu falei? Se eu estiver exagerando, é para menos, não é para mais. Eu estou exagerando, ou seja, eu devia ser mais duro na minha crítica aqui. Eu vou dar um exemplo dessa incontrolabilidade do capital. No meio da pandemia, né, com mais de 6 milhões de mortos no mundo, né, quase 700 mil mortos no Brasil, muito mais mortos nos Estados Unidos. O que o Jeff Bezos fez há 4, 5 meses atrás? Quem lembra o que o Jeff Bezos fez? Ele pegou e foi para o espaço. Né? Eu torci como nunca para que aquele aviãozinho dele explodisse. Entende? Eu preparei todas as champanhes que eu tinha direito, entendeu? Né? Falei, não é possível, né? Podia dar alguma confusão, né? E aí o aviãozinho dele explodir, entende? E ele, quando voltou da incursão, ele diz, nós agora temos que pensar na acumulação no espaço. Vocês estão entendendo? Quer dizer, o mundo está devastado. Esta figura tem 1 trilhão de reais na sua conta. 1 trilhão, eu não sei o que é isso em termos de dinheiro. Sei lá, quantos prédios como esse aqui daria para comprar com 1 trilhão? Né? O que são muitos milhões de dólares. Né? E é pouco. E ele voltou e ainda disse que ele devia aquela viagem aos trabalhadores da Amazon que pagaram a viagem para ele. Eu acho que vocês sabem que muitos trabalhadores da Amazon entregam produtos da Amazon com sacos de plástico dentro das suas sacolas. Por que eles carregam sacos de plásticos ou garrafas? Para urinar. Porque eles não têm lugar para urinar. Então, regra número 1 de um entregador é sair com uma garrafa vazia, maior que esta, ou um saco plástico, para ele poder, entre uma entrega e outra, urinar. Porque senão, tá certo? Ele não trabalha. E não há banheiro público disponível na maioria das cidades do mundo. E a Amazon hoje se esparrama pelo mundo inteiro. Então, esse sistema é destrutivo, é expansionista e é, no limite, incontrolável.
A social-democracia europeia tentou controlar o capital eliminou a social-democracia europeia. Porque se a gente for lembrar de Kautsky, Bernstein, social-democracia para valer, e esse arremedo de social-democracia que nós temos hoje, é brincadeira na Europa. Na América Latina e na periferia, nunca houve social-democracia. Tá certo? É outra coisa, aí é mais complicado ainda, mas falamos disso num outro momento. O próprio sistema soviético, eu não vou debater isso, é difícil e foge da nossa... O próprio sistema soviético russo não destruiu o capital e foi por ele destruído. Né? Nós estamos vendo a Rússia hoje, né? E não passa na cabeça de ninguém imaginar que a Rússia hoje seja uma variante de socialismo. Né? Por favor. Né? E esse sistema, digamos assim, ele é destrutivo em relação à natureza, porque o capital não pode se reproduzir sem destruir a natureza. Basta pensar na energia fóssil, na produção em grande escala na periferia de gado para produzir carne para poder vender as carnes que o mundo gosta de comer. O aquecimento global, as geleiras, está tudo isso intimamente ligado. E então esse sistema expansionista, baseado na autovalorização, se torna incontrolável e, no limite, ele assume a sua forma destrutiva. Ele só pode crescer destruindo. E quem ele destrói mais intensamente? A natureza e o trabalho. A natureza, nós já estamos no limite da destruição. Todos nós sabemos, bom, nós estamos aqui, por que estamos com esse horror aqui? Aliás, eu não devia nem ter tirado a máscara para falar. Tomara que a minha companheira não me veja aqui sem máscara, não vou apanhar quando voltar para casa, tá certo? Vou levar uma dura que eu não sei, vou jogar a culpa em vocês, tá certo? Vou falar que eu esqueci, né? Por que nós estamos usando essa máscara? Entende? Cada vez que você tem degelo em grande quantidade, os vírus se esparramam. Cada vez que você tem as queimadas no Brasil, tá certo? Na floresta amazônica, no Pantanal, você tem os vírus se esparramam. Como é que nós vamos sair disso? Vocês viram agora, recentemente, o encontro, onde que foi? Na Escócia, né? Foi, como é que chama a cidade? O encontro dos grandes países capitalistas. Que alternativa se trouxe para travar a destruição da natureza? Nenhum. Como é que chama a cidade mesmo que eles se reuniram? Glasgow. Nada. China não assinou, os Estados Unidos não assinou, os países... Não tem conversa. O capitalismo tem que seguir sua rota, e ela é destrutiva. E com relação ao trabalho, aí que nós chegamos no nosso ponto central. Com relação ao trabalho, o trabalho que os capitais dos nossos dias querem é o trabalho que eles criaram com as chamadas plataformas, né? Uber, Uber Eats, Uber, Cabify 99, Airbnb, Google, né? A lista é imensa, Facebook, toda essa lista imensa, digamos assim, de empresas que chegaram, digamos assim, a uma construção ideal para o capitalismo, já que tem força sobrante de trabalho em abundância no mundo inteiro. Eu sei que tem diferenças, uma coisa é a Índia, outra coisa é a China, outra coisa é o Brasil, outra coisa é a Finlândia, né? Outra coisa é talvez um pouco o norte da Alemanha, o norte da Europa, a Alemanha, mas todos esses países, de um modo ou de outro, sofrem parte desses pontos que eu vou apontar aqui. E é com base nesse desenho que eu vou apresentar duas teses e vou deixar e abrimos para o debate, tá bom, moça? Duas teses. A primeira é assim: não foi a pandemia quem criou esse cenário, tá? Mas a pandemia, ou melhor, os capitais, com a pandemia, criaram laboratórios de experimentação do trabalho, de modo que eles possam ser amplamente utilizados depois da pandemia. Então, o capital aproveitou a tragédia para fazer o laboratório, para dizer como é que nós vamos sair melhor dessa. E é nesta quadro, tá certo, que a engenharia social do capital, através de suas corporações globais, que tem, como aprendemos desde o início do capitalismo, como modus operandi a redução do trabalho vivo, o capital, ele tem uma lógica. A lógica do capital, Marx nos ensinou isso magistralmente. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que o Marx
é um autor superado. Bom, quem diz isso não sabe do que está falando. Isso é simples assim, não sabe do que está falando. Que o neoliberal diga isso, eu acho razoável. O neoliberal é um inimigo. Né? Agora, que alguém que se pretenda progressista diga isso, é claro que o Marx não era Deus. Né? Aliás, ele nem mesmo acreditava na figura divina. Né? Tá certo? Era outra coisa. Mas a crítica que o Marx mostra é que, desde o início, o capital fortalece o trabalho morto, o maquinário, em detrimento do trabalho vivo. Isto é uma tendência do capitalismo. Mais maquinário, menos trabalho vivo. Muito bem. Só que nós estamos vivendo num mundo onde as tecnologias de informação e comunicação, com a internet das coisas, impressão 3D, Big Data, inteligência artificial, nós estamos vivendo num mundo onde, né, já há mais de 10 anos, nasceu a proposta, a partir da Alemanha, da chamada Indústria 4.0. Tudo isso digamos assim, num contexto de crise estrutural do capital e de força sobrante de trabalhadores e trabalhadoras que não encontram mais trabalho em várias partes do mundo. Eu citei o caso do Brasil. Vou voltar de novo ao caso do Brasil, porque vocês conhecem mais o caso da Galícia do que eu e dos países europeus que vocês têm proximidade. O Brasil tem hoje alguma coisa entre 12 milhões de desempregados oficiais e algo como 5, 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, não é, no chamado desemprego por desalento, que é uma caracterização da OIT equivocada, porque eu não estou desempregado porque eu estou desalentado. Eu estou desalentado porque não tenho emprego. É um pouquinho diferente. A ordem das coisas é um pouquinho diferente. Não adianta eu procurar trabalho se não tem trabalho. Então, nós temos 20 milhões de desempregados no Brasil hoje, numa população economicamente ativa, que já foi acima de 100 milhões e que se reduziu. Hoje são 80 e poucos milhões de trabalhadores. Você tem quase 20 milhões sem emprego. Você tem 40% na informalidade. Entende? Bom, imagine isto na Índia, na África do Sul, no México, não é? Nos países de vocês, não é? Com todas as diferenças. Muito bem. Foi nesse contexto que eu vou desenvolver 3 teses. A minha primeira hipótese é a seguinte. A principal forma experimental que as corporações capitalistas globais vêm se utilizando e acentuaram durante a pandemia, tá certo? Fizeram verdadeiros laboratórios de experimentação do trabalho, não é? Durante a pandemia, gerou a explosão do chamado trabalho uberizado. Veja a operação que o mundo fez em relação ao trabalho, num encontro que é uma semana de filosofia, né, Monse? O trabalho, que é um valor, o trabalho, ele ata o indivíduo, homem ou mulher, à condição de gênero humano. O trabalho é um valor humano-social. Né? Se nós formos ver Ésquilo, Sófocles, né? O pensamento tomista, até chegar em Hegel, por exemplo, há um debate magistral sobre o trabalho. Eu chamo esse debate, não posso recuperá-lo aqui, falo um pouco dele no livro, do pêndulo do trabalho. O trabalho nasce como uma atividade humana vital. Né? Por isso que a tese de muitos europeus de que pelo fim do trabalho é um equívoco completo. É um equívoco completo. É impossível o fim do trabalho. Sabe por quê? Porque se houver o fim do trabalho, o capital desaparece. Então, podia ser até bom, mas junto com a desaparição do capital, a humanidade também desaparece. Portanto, esses livros que saíam assim, O Fim do Trabalho, Viva o Fim do Trabalho, são um equívoco completo. Eu já escrevi o Adeus ao Trabalho sobre isso, já escrevi Os Sentidos do Trabalho, que publiquei em vários outros países. Até na Índia esse livro meu foi publicado em inglês, que me deixou muito feliz, porque é um país onde o trabalho ferve, né? Onde a exploração do trabalho é ilimitada. Não é? Mas esse trabalho, que é um valor, na sociedade do capital, veja o que o capitalismo faz com o seu sistema de metabolismo social. Um valor, nós trabalhamos, quando nascemos, quando nos desenvolvemos, para criar coisas úteis para a nossa sobrevivência. Não é?
Foi assim o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro núcleo microcósmico que se diferenciou do último macaco. Só que o que o capitalismo nos faz? Esse trabalho que cria valores de uso, o capitalismo metamorfoseou. O Marx chamou esse trabalho, esse movimento de uma segunda natureza, que faz com que a humanidade passe a produzir para gerar valor de troca e não mais valor de uso. E quando nós passamos a gerar valor de troca, o que era um valor se transforma em um não valor ou um desvalor, e aí a alquimia magistral do capital, é preciso reconhecer. O trabalho que era um valor humano-societal, o Marx chama, nos seus escritos de juventude, mantém isso no Capital, o trabalho é uma atividade vital, por isso o trabalho não pode ser eliminado, porque senão a humanidade não se reproduz. O capitalismo faz com que a atividade vital se torne um meio para produzir valores de troca, então torna o valor um não valor, nas minhas palavras, para criar mais valor. Né? E isso não pode aparecer, porque nós não conhecemos nenhum capitalista que reconhece a teoria da mais-valia, porque seria reconhecer que o seu trabalho não, que a sua acumulação da sociedade burguesa se funda na extração do sobretrabalho de outrem. Então é uma alquimia muito qualificada. E, digamos assim, no mundo plataformizado, né, esse contexto de crise fez com que os capitalistas pudessem dizer, olha, tem força abundante de trabalho sobrante no mundo inteiro. 1. 2, alta tecnologia, tá certo? Se desenvolvendo, internet 5G, impressão 3D, inteligência artificial, quer dizer, o mundo não para de se expandir. Uma crise estrutural, não é? Que baixou expressivamente os níveis, a taxa de lucro, né, logo depois dos anos 73, quando ela veio. Crise que se agudizou em 2008, 2009. O que as corporações, especialmente as plataformas, ou que alguns autores chamam, eu gosto dessa ideia também, usei, dei até o título da minha edição aqui no Brasil e na Galícia, de capitalismo de plataforma, utilizando essa ideia dentro, né, o que o capitalismo de plataforma fez? Tem alta tecnologia, tem força sobrante e abundante de trabalho praticamente em todos os grandes países do mundo. Urge, então, criar uma alquimia onde o assalariamento seja obliterado, ofuscado, o assalariado vira um não assalariado, em teoria, a assalariada vira uma não assalariada, o proletariado vira um não proletário, e com isso, ele não, digamos assim, se eu sou um não proletário, eu não posso ter os direitos do trabalho. É aí que nasce a figura do empreendedor. Que nome nós vamos dar para esse, você pode falar em galego, esse monstrengo? Que nome nós vamos dar a esse monstrengo? Tem um jornalista brasileiro, está longe de fazer o meu tipo, não gosto dele, mas a frase dele é própria para explicar o empreendedorismo. É uma palavra bonitinha, mas ordinária. Entende? Porque uma coisa é, se eu sou empreendedor, eu tenho lá R$1 milhão, eu vou fazer um investimento. Outra coisa, eu não tenho nada. Vou me endividar para comprar um carro, vou me endividar para comprar uma moto, vou me endividar para comprar um celular, vou me endividar para pagar o celular, para comprar a mochila que eu vou usar, e ainda vão me dizer que eu virei empreendedor? Perceberam o pulo do gato? E o que o empresariado ganha com isso? Se eu sou empreendedor, eu estou fora da legislação social protetora do trabalho. E isto hoje digamos, esparrama-se pelo mundo inteiro. As lutas, inclusive recentes, né, na Inglaterra, na França, na Itália, na Espanha, no Brasil houve um break dos apps muito importante. Quer dizer, o proletariado percebe que ele está sendo, tá certo, ludibriado. Se não bastasse a exploração, tem agora também expoliação, porque vejam o seguinte, eu compro um carro para me vincular ao Uber. Vocês acham que, e para comprar um carro, vamos chutar, eu paguei aí 30, 40 mil euros. Explotação, tá bem, obrigado, graças. Pode falar, explotação, né? Exploração, explotação. Né? Se eu compro um carro, um coche, um automóvel, como é que eu vou dizer para a Uber que eu só trabalho sob condições? O primeiro passo, ao me conectar com uma empresa como a Uber ou como a Amazon,
é receber para pagar o que eu comprei. Eu estou endividado. Então, eu não vou discutir se eu sou empresário, se eu sou empreendedor, se eu tenho dinheiro, eu quero trabalhar. E qual é o resultado que nós estamos vendo? Analisando, nós fizemos muitas pesquisas no Brasil sobre isso. Não posso relatar aqui, mas se a gente estuda as condições de trabalho desses trabalhadores, seja na Amazon, ou Amazon Mechanical Turk, na Uber, Uber Eats, Google, Facebook, Airbnb, Cabify, 99, Lyft, iFood, Glovo, Log, Deliveroo, Rappi, etc. Os nomes mudam de país para país. Qual é a realidade que nós vemos? Né? A combinação de alta tecnologia com informalidade do trabalho. É o melhor, é o paraíso do capital. Porque alta tecnologia e um proletariado de serviços que virou empreendedor. Então, veja, utilizando-se enormemente dos algoritmos, da inteligência artificial e de todo o arsenal digital, canalizado centralmente para fins lucrativos de acumulação, porque eu não sou contra a inteligência artificial, depois nós podemos debater. Né? A inteligência artificial pode nos ser útil. Eu sou contra a inteligência artificial que é ludibril para enriquecer o capital. Dá para perceber a diferença, né? É elementar. Não é? E se eu não percebo essa diferença, eu vou defender qualquer tecnologia. Quem de nós é a favor de uma tecnologia que desenvolve a bomba nuclear? Para que a bomba nuclear possa gerar lucro, é preciso que haja guerra. Senão, as grandes corporações bélicas, da indústria bélica, não vão ficar satisfeitas. Então, o cenário é mais ou menos esse, mas eu vou me ater aqui aos algoritmos, utilizando enormemente dos algoritmos, da inteligência artificial, de todo o arsenal digital, canalizado centralmente para fins lucrativos de acumulação. Vocês conhecem, claro, vocês moram no norte do mundo, eu moro no sul do mundo. Vamos dar as diferenças. Mas vocês conhecem um grande investimento da inteligência artificial que chega primeiro para o hospital da classe trabalhadora pobre, ou ele vai primeiro para os hospitais da grande burguesia? No meu país, ele vai primeiro para o hospital da grande burguesia e nunca chega no hospital dos pobres. Por quê? Porque a inteligência artificial, naquilo que ela tem de mais caro e mais positivo, o primeiro acesso, na maioria do mundo, são as classes proprietárias ricas que têm. Por isso que há hospitais, no Brasil, há hospitais no nível dos mais avançados hospitais do primeiro mundo. Tá certo? Só que para você entrar num hospital desse, você tem que deixar o seu cartão de crédito e tem que fazer, provavelmente, um pré-pagamento na faixa aí de alguma coisa como 20, 30, 40 mil euros para poder dizer que você vai pagar a conta que vier depois de um tempo de internação. Então, claro, eu estou tratando de temas complexos, o tempo eu estou vendo que eu estou chegando no final dele, mas só para dizer que eu estou criticando aqui o uso do mundo informacional digital em benefício exclusivo do capital. E o que acontece com a classe trabalhadora? Nós pesquisamos isso no Brasil. Jornadas de trabalho, 8, 10, 12, 14, 16 horas. Eu entrevistei um trabalhador que dizia o seguinte, Uber. Ele dizia, eu fico um dia do mês, eu não trabalho, porque a minha mulher exigiu que um dia do mês eu ficasse em casa com a família. Um dia do mês. Entende? E eu tenho que cumprir, esta é outra palavra horrorosa. Eu não vou medir as palavras dessa altura da vida. Eu vou medir as palavras quando as palavras têm que ser medidas. Mas vou ser contundente. Tem uma palavra horrorosa que é a meta. A nossa meta deveria ser qual? A felicidade humana e social. Tem alguma empresa que diz que a nossa meta é a felicidade humana e social? Ou as empresas dizem que a nossa meta é produzir tanto, é fazer tanto? É um inferno. Eu não entrevistei nenhum trabalhador até hoje uberizado. Aqui a predominância é masculina quando é o trabalho de moto ou de carro. Todos eles dizem, eu só paro de trabalhar quando eu cumpro a minha meta. E o que é a meta? Ganhar, digamos, R$150 livre para pagar a conta do dia. Dá para entender? Né? A minha meta é ganhar, vamos dizer, vou chutar, 50 euros por dia. Enquanto eu não ganhar 50 euros por dia, eu não posso parar de trabalhar. Se eu conseguir trabalhar em 4 horas, eu paro.
Se eu precisar de 8, eu vou para as 8. Se eu não precisar de 50 euros, mas tem um medicamento que eu tenho que comprar e precisar de 100 euros, eu vou trabalhar 12 ou 14 horas por dia. E é isso que ocorre. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que nós investigamos nas nossas pesquisas, e há muita pesquisa feita sobre isso no Brasil, eu publiquei um livro, chama-se Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, com resultados das nossas pesquisas do Brasil e de vários outros colegas, inclusive vários da Europa. O trabalho uberizado é ultra precarizado. Ele está à margem da legislação social protetora do trabalho. E não é por acaso que, na Inglaterra, uma parte desse trabalhador uberizado é o imigrante. Porque o imigrante, quando ele sai, né, de um país da África, ou do Oriente Médio, ou de onde for, e for para um país da Europa Ocidental, a primeira coisa que ele precisa é trabalhar. Ele não vai escolher se tem direito, se não tem. Né? Imagina, eu vou trabalhar onde eu quero. Capaz dele ser expulso, tá certo? Como tantas vezes os imigrantes e as imigrantes são expulsas, né, da Europa como se fossem, né, parte inferior do gênero humano. E esse dado do trabalho se resume, se expressa nos salários baixos. A Uber, no início, no Brasil, e o mesmo vale na Inglaterra, ela tinha um salário maior, na medida em que passou a ser um espaço de trabalho para os desempregados, o salário começou a baixar, óbvio. Durante a pandemia, o salário abaixava e a jornada de trabalho aumentava. Tá certo? Quem demite? As empresas. Elas dizem que ele ou ela não são nem trabalhadores nem trabalhadoras, mas ela demite quando quiser. Se um cliente lá disser que o atendimento foi ruim, 3 atendimentos considerados não bons, ele está cortado da plataforma. Né? A hipótese, então, primeira, para eu poder ir à segunda e terminar, e a terceira, vou ser mais rápido um pouco, a minha hipótese primeira é a seguinte: o trabalho uberizado é o principal experimento do capital para se expandir pelo mundo em todos os setores de serviços. Não é só o entregador. Você pode falar aqui de entregador? O que entrega alimentos. Repartidor. Repartidor. Não é só o repartidor. É o repartidor, é a repartidora. Mas por que não pode ser o professor uberizado? No Brasil já tem, claro. Por que não pode ser o médico uberizado? A médica uberizada, o jornalista uberizado, a advogada uberizada, a cuidadora, a mulher que cuida do trabalho do care uberizada. O setor de serviços, ele, na verdade, pode uberizar todos os trabalhos. E o que é o trabalho uberizado? É aquele que ganha quando trabalha, não ganha quando não trabalha e não tem direito nenhum, porque é empreendedor. Ou seja, lembra recentemente eu reli, acho que pela 3ª vez, a Mary Shelley, né? É um Frankenstein social que a burguesia está criando, né? É um horror. E se isso não for obstado, por que aí, e os companheiros e companheiras da SIGA aqui sabem muito bem, tá certo? Melhor do que eu, é por isso que não pode ter sindicato forte, porque o Hayek já dizia, né, no século passado, que o grande inimigo é o sindicato de classe. No caminho da servidão, ele dizia, o sindicato, ele atrapalha o projeto do capitalismo neoliberal, que é devastador. Muito bem, e este quadro de o que eu chamei de laboratório de experimentação tem mais 2 exemplos que eu vou deixar para o debate, para não passar muito do tempo. O home office e o teletrabalho. Nós, professores, nós, professoras, vimos o que é trabalhar sob home office. E tantas outras profissões também. Não é difícil chegar à seguinte conclusão. Primeira, todas as pesquisas mostram isso e nós pudemos constatar na nossa pesquisa. Durante a pandemia, o inferno foi maior para as mulheres do que para os homens. E por que o inferno foi maior para as mulheres do que para os homens? Porque as mulheres foram trabalhar em casa, junto com os homens. E os homens são muito patriarcalistas com muita frequência. E nós, homens, sabemos muito bem do que nós estamos falando. Então, houve feminicídio, tá certo? Separação, brigas. Né? Jornada. A mulher,
no espaço da casa. Imagine uma professora, ela está na casa trabalhando em home office, mas ela tem o filho para cuidar, ela tem a filha para cuidar, ela tem a casa para arrumar e tem o marido para controlar. Por exemplo, um dado de pesquisa no Brasil, as mulheres pesquisadoras, sociólogas e das ciências humanas produziram menos do que os homens pesquisadores durante o período da pandemia. Por quê? A resposta é óbvia. Porque a sobrecarga do trabalho feminino, o homem fala, não vou cuidar do filho, isso não é problema meu, não vou cuidar de limpar a casa, o banheiro está sujo, vai limpar você, e tudo isso que vocês conhecem bem, todos nós conhecemos bem. Né? O traço patriarcal e machista não é uma exceção, não é algo que ocorre em alguns poucos países. Então, as mulheres professoras e pesquisadoras do Brasil produziram muito menos do que os homens professores, pesquisadores do Brasil, durante a pandemia. Bom, sem falar, eu não sei como é que se acentuaram aqui os níveis de feminicídio, as separações, né, durante a pandemia, mas eu arriscaria dizer, né, como não há um paraíso onde a igualdade entre homens e mulheres seja efetivamente substantiva, o inferno, como não há um paraíso mais ou menos ampliado, o inferno se generaliza, né, no verão e no inverno. E o home office, o teletrabalho, são exemplos disso. E no caso brasileiro, mais do que vocês, o acento não é só uma divisão sexual do trabalho, mas é uma divisão racial do trabalho. A primeira mulher que morreu na pandemia no Rio de Janeiro foi uma mulher negra, trabalhadora doméstica, que cuidava de uma família de brasileiros de classe média, que foi viajar para a Itália, voltou contaminada com o coronavírus, passou a contaminação para a trabalhadora doméstica negra, o casal de brasileiros que foi à Itália se curou, a mulher doméstica se contaminou, a família brasileira, né, de classe média, chamou o filho da trabalhadora e disse, vem buscar que ela está doente, e ela morreu, porque o tratamento que ela teve não era o mesmo tratamento que a classe média tem. Então, por exemplo, no caso da pandemia, a comparação entre mortes de brancos e negros e negras é brutal. Os dados, qualquer um tem acesso aos dados no Brasil. Nas periferias, muito mais intensa. Nas mulheres, mais intensamente. Imaginem os trabalhadores, homens e mulheres, na informalidade. Eu pude trabalhar no home office da minha casa. Como é que um trabalhador informal, uma trabalhadora informal trabalha de home office, se ele precisa ir para a rua para vender o produto dele, entende? Então, as tragédias foram enormes. E esse cenário todo, a minha hipótese, eu não vou poder desenvolver aqui, mas fica para o debate, eu acho que já houve também, acho que a Olga também fez referência a isto ontem, tá certo? Quer dizer, muitas empresas, né, querem, falávamos isso acho, também na janta, é claro, como é que chama? Professor uberizado, uberizado não, professor com trabalho digital, online, professor, porque aí as empresas não pagam os custos, e vocês podem imaginar, eu sei que tem vantagens de nós trabalharmos em casa, eu pude trabalhar na minha casa, e com isso consegui não me contaminar, o que seria quase impossível se trabalhasse na universidade naquele período em que nós não tínhamos vacina. Então, eu tenho consciência disso, eu estou acentuando um lado, mas, por exemplo, o home office invisibiliza, individualiza. Se as empresas percebem que o home office funciona bem, elas vão dizer, você vai virar um autônomo. Por que elas vão pagar os direitos trabalhistas? E como é que eu vou fazer greve com trabalho de home office? Como é que eu vou fazer assembleia sindical? Então, o tamanho da confusão e a Google está nadando em dinheiro. Essas grandes empresas do mundo digital, bom, né, deviam estar torcendo para a pandemia continuar, porque ganharam tubos e mais tubos de dinheiro. Então, estou dando pistas aqui, né, de como os capitais estão, isso é o que eu estou chamando, essa é a minha primeira tese, os laboratórios de experimentação do trabalho pelas corporações. Acabou a pandemia, o que os capitais vão levar adiante, o que eles vão deixar para trás.
No meu entendimento, se não houver luta, confrontação e resistência, uberização vem para valer em praticamente todos os setores de serviços onde a uberização possa ser aplicada, home office, teletrabalho e assim por diante, porque você arrebenta com a organização da classe trabalhadora. O trabalho, né, o trabalho quer dizer, eu tentei responder aos teóricos, aspas, não europeus, hein? Estou aqui no meio da Europa e aqui estudiosos do trabalho, e onde tenho certeza que confluímos muito nessas questões. Né? Muitos diziam, o trabalho vai desaparecer. Né? O trabalho não vai desaparecer. Tá? É impossível o trabalho desaparecer. Né? Não é o fim do trabalho. O que o capital pode fazer é penalizar e destroçar o trabalho ao limite que ele está fazendo, na Europa e no sul do mundo. E nós sabemos que há uma divisão desigual, né? Há uma, digamos assim, divisão, uma diferenciação desigual e combinada. Né? Os níveis de exploração do trabalho, eles existem no norte e no sul, mas existe uma taxa diferencial de exploração. Por que os Estados Unidos tiram as suas empresas e vão produzir no México? Porque pagam 5 vezes menos. Ou por que vão montar a planta produtiva automotiva agora na China? Pelo mesmo motivo, para dar alguns dos tantos exemplos. E eu volto aqui. Né? O home office, o teletrabalho, e, em particular, o trabalho uberizado, se não houver resistência. No Brasil já houve ensaio de contratar professor por plataforma. Dá aula, ganha, não dá aula, não ganha. Por que vai ter um professor com carreira, com estabilidade, e que ainda pensa e pesquisa, se eu posso ter um robô, tá certo? Humano, que trabalha como um animal, tá certo? Sem nenhum direito. Então, esta é a primeira tese que eu jogo aqui. Pena que eu não posso desenvolvê-la. A segunda e a terceira, e vou terminar. A segunda tese. São todas provocativas, são reflexões que eu venho fazendo. Claro. Será que dá mais uns 10 minutinhos só? Ou é muito? Paramos agora? Paramos agora. Mas se pode resumir 3, 4 minutos muito rápido o que falta? Claro, tá bom. Eu falei para elas, eu pedi para ela me avisar quando eu tinha falado 30 minutos. Eu ponho esse cronômetro aqui, mas eu não olho para ele. Mas você estava mirando? Tá. Não, eu estou mirando, mas não estou vendo. Tá bom. Os laboratórios são... Segunda tese. Eu vou falar em 2 minutos, tá bom? O capitalismo de plataforma, ele está se assemelhando à protoforma do capitalismo. Eu vou explicar. O capitalismo de plataforma hoje, Google, Uber Eats, Airbnb, Uber, Uber Eats, Cabify, Amazon. Amazon é a que mais cresce no mundo. No mundo inteiro. Se eu quiser traduzir um artigo meu para o mandarim, eu entro na Amazon Mechanical Turk e contrato alguém, tudo do mesmo jeito. Ninguém tem direito do trabalho. É a proletarização do setor de serviço. Pois bem, nesse cenário, né, de ampliação mundial da uberização, o capitalismo de plataforma se assemelha à protoforma do capitalismo. Eu aqui lembro do Marx e da Rosa Luxemburgo, que me inspiram. Só vou indicar. O que é a protoforma do capitalismo? É o capitalismo na sua forma primeira, primitiva. Em Manchester, no século XVIII e XIX, as mulheres davam à luz nas salas, nas fábricas, as crianças trabalhavam horas ilimitadas. Eu visitei uma vez em Manchester um museu de Revolução Industrial chamado Quarry Bank Mills, que o que mais me impressionou, eu não sou engenheiro, não foram as máquinas, foram as caixas que as crianças dormiam. Então, nós vamos voltar a ter exploração ilimitada do trabalho. Isso é capitalismo de plataforma, utilizando uma exploração ilimitada do trabalho. Os dados que eu citei aqui, eu já entrevistei um trabalhador que trabalhou 20 horas num dia. E não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem, os trabalhadores entregadores de motos, eles não podem beber água, porque se eles beberem água, eles têm que parar para urinar. Se eles param para urinar, não existem locais para urinar, porque nem todo o país tem... No meu país, por exemplo, não tem banheiro público. E você não pode parar a moto e urinar na rua, você pode ser preso. Então, as pessoas não podem urinar. Eles não podem almoçar e jantar nos horários de almoço e de janta, que são os que eles mais trabalham. É um corpo produtivo destroçado. Então, o capitalismo de plataforma
está voltando e se deixarmos ao que o capitalismo, na sua protoforma, na sua forma primeira, fazia, exploração ilimitada. E terceira tese, que me levaria um pouquinho mais de tempo, mas eu só vou indicar aqui, porque eu acho que é muito importante. No meio do trabalho uberizado tem indústria 4.0, inteligência artificial, internet das coisas, big data, nuvem, tá certo? Impressão 3D, tudo muito maravilhoso. O Caetano Veloso diria tudo divino e maravilhoso, né? Se você lembrar da música do Caetano, tudo muito divino e maravilhoso, né? Assim, eu vou dar um exemplo muito simples. O que é a internet das coisas? Numa fábrica, tem eu, a Monse e você, tá certo? Vamos citar vamos pegar os nossos 3 exemplos aqui, tá? Muito bem. Eu preciso de um relatório para a minha empresa, peço para você. Você pede a ela. Ela faz, te devolve, você passa para mim. É assim que funciona numa empresa. São 3 pessoas, tá certo? Na internet das coisas, a máquina A vai conversar com a máquina B, que vai conversar com a máquina C. Onde vão parar as figuras da Raquel, da Monse e eu? Nós vamos para o espaço. Nós vamos para o céu, para o inferno, para o paraíso, para o purgatório, porque 3 máquinas vão fazer o nosso trabalho. É isso que é a internet das coisas, simplificando, tá certo? Porque o tempo não me permite ir mais longe. É um processo de digitalização, robotização, automatização ao limite. A questão é o que vai acontecer com a classe trabalhadora, no norte e no sul do mundo. Porque tem muita gente do norte que diz, não faz mal, aqui está tudo bem, o problema é que a tigrada está no sul. 2/3 da humanidade que trabalha se encontra no sul do mundo. Entende? E aí não dá para a gente imaginar que o paraíso do norte do mundo, que não existe mais, não passou de uma ficção, possa se manter em cima da exploração do trabalho, né, da tigrada do sul do mundo. Tigrada é uma expressão que nós usamos para falar da classe trabalhadora da qual nós participamos. A tigrada somos nós, é aqui que a coisa ferve, né? Então, a tese que eu estou defendendo, que eu não vou poder aprofundar aqui, mas fica para o debate, indústria 4.0 e trabalho uberizado me lembra Charles Dickens. É como se houvesse um iceberg à deriva. Para os capitais, esse iceberg não vai arrebentar nada, mas para o nosso mundo do trabalho é devastador. É devastador, qualitativa e quantitativamente falando. Isso vai nos levar, seria a hipótese 3 que eu ia desenvolver aqui, nós caminhamos, se a humanidade não souber reagir, e a reação tem que vir da classe trabalhadora, imaginar que a classe trabalhadora não possa reagir é um sonho eurocêntrico, né? A China conseguiu direitos do trabalho, porque a classe trabalhadora chinesa fez durante 10 anos as mais intensas greves do mundo. A Índia fez, nos últimos 4 ou 5 anos, greves, uma delas chegou a 250 milhões de trabalhadores da indústria automotiva e uma mais recente de trabalhadores rurais. Imaginar que não tem lutas, não. Agora, são muitas lutas. Nós adentramos num período eu vou usar uma expressão aqui do meu querido filósofo, não sei se o meu preferido, mas o Georg Lukács, húngaro, marxista húngaro, ele diz, na primeira Revolução Industrial, nós adentramos num processo de desantropomorfização do trabalho. Nós estamos adentrando agora no mundo tecno-informacional digital, onde os capitais estão criando, né, digamos, os trilhardários e uma massa sem trabalho. Nós estamos adentrando num processo de desantropomorfização do trabalho em escala global. Mais brutal no Sul, mas também intenso no mundo. E o que é desantropomorfização do trabalho? Eu ponho máquina e jogo as pessoas para fora. Bom, mas aonde essas pessoas vão fazer e como elas vão viver, né? Deu tempo, né? Deu. Com isso eu vou fechar. Temos que rematar, porque seguro... Juro que eu vou rematar já. Né? Desantropomorfização do trabalho, volta do capitalismo, eu vou usar uma frase de uma figura horrorosa. There is no alternative. Ou nós reinventamos um outro mundo, ou nós reinventamos um novo modo de vida,
um novo modo de vida. Marx falava em novo modo de vida, Engels falava em modo de vida, o Trotsky falava em modo de vida. O modo de vida é uma categoria bonita. O modo de vida que nós vivemos hoje destrói a natureza, destrói o trabalho, destrói a humanidade, os gêneros, raças, etnias, é devastador. Ou reinventamos um novo modo de vida, ou nossos netos não vão sobreviver, nossos filhos não vão sobreviver, e muitas máscaras nós ainda veremos de usar para a nossa tragédia. Tá? Ou reinventamos o nosso modo de vida. A desantropomorfização do trabalho é uma devastação qualitativa do trabalho humano e quantitativa. Nós vamos esperar isso? Eu não sei se eu fui pessimista, mas eu quero terminar com uma dose, de otimismo. E com isso eu vou terminar mesmo. Eu venho do sul do mundo. Eu, às vezes, tenho a impressão, e eu falo com muita franqueza com vocês, porque se eu não gostasse da Europa, eu não estaria aqui. Ainda mais vim morrendo de medo para cá, devo dizer, mas não teria vindo para cá, como venho todo ano, e sempre que posso. Né? O europeu, às vezes, sonha com a social-democracia, com a ideia de voltar a um passado onde ele tinha algumas vantagens, vamos dizer assim, frente ao horror hoje. Nós, do sul do mundo, nós não tivemos passado. O nosso passado é indígena. E o nosso passado foi sepultado pela civilização branca e europeia, que não nos descobriu, nos invadiu e nos eliminou. Os indígenas, mas eles eram primitivos, só que eles comiam, eles se alimentavam, eles plantavam, eles tinham felicidade. E eles não visavam lucro, eles não faziam escambo, eles não inventaram mercadoria, eles não exploravam um ao outro. Professor, mas eu já ouvi falar que tinha tribos que comiam as outras. É verdade, como nós estamos vendo aqui, a Rússia não está comendo, está trucidando a Ucrânia. Pior do que comer, é trucidar. Sim, nós estamos desafiados a reinventar um novo modo de vida. Isso nos obriga a repor o tema do socialismo. Professor, mas o socialismo morreu. Eu aceito um outro debate aqui para o ano que vem. O socialismo morreu porque ele de fato não pôde começar. O capitalismo levou 3 séculos para derrotar o feudalismo. A Comuna de Paris começou em 1871. Nós temos 150 anos da primeira magistral luta da classe trabalhadora, aqui do lado de vocês, na França. Nós ainda temos pelo menos 1 século e meio para empatar com o tempo que o capitalismo levou para destruir o socialismo. Ou fazemos isso, ou nós não vamos ter história para contar para os nossos filhos e nem para os nossos netos. Acho que nunca a humanidade viveu um quadro tão desesperador. E a pandemia nos ensinou que é possível um trabalho dotado de sentido. Com isso eu vou terminar, moço. Um trabalho da reprodução. Qual é o trabalho que nós recuperamos da pandemia? Foi o que produz bombas ou da reprodução? A natureza, o lockdown fez com que várias empresas não produzissem e nós começássemos a respirar um ar melhor. Então, nós podemos olhar na pandemia e ver por onde começar a sair desse horror que nós temos. Eu espero não ter abusado do tempo de vocês e da paciência. Obrigado. E devo dizer que tenho vergonha, porque agora eu estou olhando o relógio, eu falei 1h20. Quer dizer, essa pessoa que lhes fala não tem juízo, tá bom? Desculpem. Pronto. Agora parei. Ben, pois, cando queirades, as preguntas. Maria. Você pode me emprestar uma folha? Claro, sim. Falei muito, né? Que bom. Mas eu creo que están con el paso. Claro, não, claro.
Hola, boa noite. Marx falaba de que a sustitución do traballo vivo por traballo morto implicaba ou levaba como tendencia digamos, a perda de ganancia, xa que o traballo vivo é o traballo que realmente xera valor. E o traballo morto, en cambio, nos levaría a aumentar o traballo morto, é dicir, a desantropomorfización do traballo, nos levaría a unha crise permanente, que é na que estamos precisamente agora. Como podería o capitalismo sobrevivir coa caída tendencial da taxa de ganancia, que ademais é unha, polo que dice vostede, e estou de acordo, é unha tendencia que parece que vai necesariamente. Cal é o futuro para o capital? Se a tendencia, se a caída da taxa de ganancia tamén unha tendencia que está a producir por sí mismo, é dicir, como propia exigencia do capital. Tá bem, é uma questão muito importante, eu vou prometer para vocês que eu vou ser mais direto, né? Quando Marx desenvolveu no volume 3 do Capital a lei de tendência da taxa de lucro decrescente, ele ofereceu um conjunto de contratendências. O Marx, eu vou me permitir com muita liberdade, aqui na Galícia eu me sinto em casa, o Marx era um autor genial. O Marx não era um autor, digamos, de tantos autores brilhantes que nós temos no pensamento ocidental. Ele era um autor genial. Ele fez elaborou a tese da tendência decrescente da taxa de lucro e apresentou as contrateses para poder ver se a tese dele tinha sentido ou não. Entre as contrateses que ele apresentou, tá certo? São muitas, né? Ou seja, como que o capital pode fazer para impedir, que significa, grosso modo, a lei de tendência decrescente da taxa de lucro que o nosso colega perguntou. Quanto mais o capital amplia o trabalho morto, maquinário, mais ele reduz o trabalho vivo. Mas o maquinário não cria valor. O maquinário potencializa o valor. A tecnologia é espetacular porque ela potencializa o valor. Durante o lockdown, por que o empresariado mundial não queria fazer lockdown? E quanto mais predador e predatório é o empresariado, menos ele aceitou fazer o lockdown, porque sem lockdown não há trabalho. Com o lockdown, não há trabalho. E sem trabalho, não há mais valor. Sem mais valor, não há a apropriação privada da riqueza e, consequentemente, não há lucro e tudo mais que nós sabemos. Daí o completo erro, André Gorz, Klaus, a lista é imensa, André Gorz, Klaus Hoff, Habermas, né, Dominique Méda, Jeremy Rifkin, uma sucessão de equívocos, fim do trabalho. Fim do trabalho, lembra bem o nosso colega, é o fim do capitalismo. Como é que o capitalismo faz para sobreviver? O primeiro é o que ele está fazendo, que eu tentei mostrar aqui, né? O que ele faz para sobreviver? Destroçando a classe trabalhadora, no norte e no sul do mundo. Muito mais no sul, mas no norte. E se não dá para destroçar o operário alemão de corpo e alma, ele destroça o imigrante turco que está trabalhando na Alemanha. Não é por acaso que, né, o capitalismo, se pudesse, não aceitaria a presença dos imigrantes dentro, ou das imigrantes. Mas por que o capitalismo aceita o imigrante? Porque ele tem um papel fundamental no processo de acumulação. Então, como é que o capital faz para sobreviver? O Mesaros tem uma ideia interessante. O capitalismo vive um continuum, diz ele, um continuum depressed, uma depressão continuada. Nós vamos sobreviver, tá certo? E suportar até quando a devastação da natureza, a devastação da humanidade e a brutal destroçamento do gênero humano, dos gêneros, homem, mulher, das raças, brancos, negros, amarelos, dos indígenas. Então, o capitalismo, qual é a alternativa que ele tem nesse momento? Arrebentar com todos os direitos que a classe trabalhadora tinha. 2, potencializar ao máximo nas indústrias chamadas de ponta o maquinário informacional digital e ampliar os espaços do sul do mundo da hiperexploração do trabalho. Eu vi o que é a hiperexploração do trabalho, e muitos de vocês também, na China,
onde pude visitar, e na Índia. Na Foxconn, por exemplo, a Foxconn é a fábrica chinesa em Shenzhen que produz o Apple, né? E tantos outros celulares. Eu vou lembrar de memória aqui, isso está citado aqui no meu livro, posso fazer uma pequena confusão dos números, mas em 2010, 16 tentativas de suicídio ocorreram na Foxconn chinesa, que produz a Apple. Dessas 16, eu não lembro se 13, tragicamente, eu não lembro exatamente, está citado lá, né? Esse meu livro eu escrevi em 2018, né? 13, ou perto disso, morreram, se suicidaram, pela brutal exploração do trabalho na China, na Foxconn chinesa. Citei aqui, já na minha fala anterior, que na Telecom France, até onde eu contei, anos atrás, mais de 50 trabalhadores, durante o processo de privatização, tinham se suicidado. Então, essa é a alternativa do capital. Ele só pode sobreviver daqui para frente destruindo a humanidade e a natureza. Mas isso tem um limite. O Mesaros diria assim, são os limites absolutos do capital. Então, por isso que para uma camada lúcida, né, de intelectuais do grande capital global, né, eles têm consciência de que o cenário não é fácil. Quando a disputa, veja bem, quando a disputa entre a Apple norte-americana e a Huawei chinesa chega o nível que chega, pelo 5G, é porque a coisa está feia. Eu tratei aqui muito da crise do mundo do trabalho. Nem tenho competência, mas é preciso um olhar muito profundo para a crise do mundo do capital. Ah, professor, mas não tem alternativa. Essa brincadeira não dá. Quem olha a história, o feudalismo durou 10 séculos. O feudalismo parecia um sistema poderosíssimo. Nobreza forte e cercada. Até aqui, nós estamos hospedados aqui perto, né? A gente vê, a nobreza sabia se cercar de defesa, né? Tinha o clero, né, ultra conservador e reacionário, e ainda tinha o respaldo do rei, ou do absolutismo, onde eles podiam conviver. A Revolução Francesa demoliu o sistema que durou 10 séculos. Né? Por que o capitalismo é eterno? Porque a Margaret Thatcher quer? Ou aquela figura grotesca, como é que se chama? O Fukuyama, norte-americano, um leitor chinfrim, pode dizer assim? Chinfrim, um leitor vulgar do Hegel, né? O Fukuyama. Lembra que ele dizia o capitalismo é o sistema permanente universal? Coitado, né? A sorte do Fukuyama é que ele não estava no Pentágono no dia que aquele aviãozinho atacou o Pentágono. Então. O problema que eu vejo, meu caro, não é a sobrevivência do capitalismo, é a sobrevivência da humanidade. O problema é mais complicado. O capitalismo só pode sobreviver se o Mesaros tiver razão. E eu faço só uma redefinição do Mesaros. Isso está nesse livro, por isso eu chamei esse livrinho aqui de capitalismo pandêmico. O capitalismo era destrutivo e agora se tornou abertamente letal. Como que eu vou definir o capitalismo hoje? É pandêmico. E olhem, ainda quando eu escrevi esse livrinho, ainda bem que eu falava aqui. Eu não vou nem falar das guerras. Nem bem terminei de publicar esse texto, nós estamos vendo o horror que estamos vendo, não é? Que é uma guerra de 2 impérios em disputa. Um império ultra-imperialista, tá certo? E um outro império czarista que quer se renascer das cinzas. Né? Quer dizer, não, a humanidade vive sob colapso. Ah, mas não tem alternativa, a classe trabalhadora está morta. Não, não está morta. Não está. É preciso olhar a classe trabalhadora chinesa, indiana, brasileira, mexicana, colombiana, da África do Sul, das periferias, tá certo? Porque o sistema do capital, ele é muito destrutivo. Né? E eu não, olhando como um historiador ou como um cientista social na história, no largo período da história, qual foi o período da história que a humanidade aceitou ser destroçada sem resposta? Eu penso que nós estamos adentrando numa era de lutas sociais muito profundas. Bom, e para onde vai? Bom, ninguém sabe. Ninguém sabe. O Marx arriscou, há 1,5 séculos atrás, que ia para o socialismo. Digamos, o Marx tem uma série de coisas corretas. Ele errou na aposta, mas ele estava apostando. Marx nunca disse que o comunismo ou o socialismo são inevitáveis e nós vamos chegar a ele. Nunca. Né? Ele apostava.
como nós apostamos também. Agora, o capitalismo vive, não é possível, eu espero não ter razão, mas sonhar com um capitalismo regulado, organizadinho, social-democrata, bonitinho, é uma noite de inverno, tá certo? Sem perspectiva. Não é possível mais. Eu espero estar errado. E se eu estiver errado, daqui a 10 anos eu volto aqui e falei besteira no dia... Que dia que é hoje? 22, né? 20. No dia 20 de abril de 2022, eu, professor Ricardo Antunes, falei uma grande besteira. Não tem nenhum problema, adoraria. Quando eu escrevi o Adeus ao Trabalho e diz, vamos adentrar, em 1995, vamos entrar numa era de devastação, a minha tese do Adeus ao Trabalho, contra uma certa leitura eurocêntrica, é assim, o trabalho não vai acabar. O Gore dizia que o trabalho ia desaparecer, o Klaushoff dizia que o trabalho não tinha mais importância, o Habermas, com a sua magistral teoria da ação comunicativa, não nos disse nada. Quem é que é possível explicar? E me use uma explicação habermasiana para entender hoje o conflito russo e ucraniano. É impossível. O Habermas, tanto é que ele está caladinho, falando pouco. Tá certo? Qual é a minha tese do Adeus ao Trabalho? Em 1995, nós adentramos numa nova era de precarização estrutural do trabalho em escala global. Eu adoraria chegar aqui hoje e dizer assim, olha, o meu livro Adeus ao Trabalho está completamente errado, pode jogar fora, porque eu estaria mais feliz. Mas, e se eu pudesse brincar, se eu exagerei no Adeus ao Trabalho, eu exagerei para menos, porque acho que eu nem imaginava que o horror fosse ser o que nós estamos vivendo hoje. Agora, esse horror, aonde que o Bezos, ou Bezos, podia ser Bozos, né? No Brasil nós temos um Bozo, né? O Jeff Bezos e o Musk e tantos outros, onde eles vão viver com a riqueza que eles estão acumulando? Vai ser num outro planeta. Mas provavelmente vão encontrar oposição no outro planeta que vai expulsá-los de lá. Hay más preguntas. Gracias. Boa noite. Eu queria perguntar... Como você chama? Elisa. Elisa, obrigado. Neses procesos de mellora das condicións dos traballadores na China, na India, no México, ao que se referiu ultimamente, están mediados por sindicatos a maneira tradicional ou son novas formas de mobilización da xente? Esa era a pregunta. Tá ótimo. Obrigado, Elisa. Veja, na China, os sindicatos são oficiais e ligados ao Partido Comunista. Né? Então, não tem autonomia. Então, na China, até onde eu pude acompanhar, né, as greves são autônomas. Há uma historiadora norte-americana, Beverly Silver, que fez vários estudos sobre as lutas operárias. No início do século XXI, ela mostrou, por exemplo, que o país que tinha mais incidência de greves do mundo era a China, à margem dos sindicatos. Porque o sindicato ali é oficial. E ali, quem está fora do Partido Comunista, minha mãe dizia assim, minha mãe que falava assim, come o pão que o diabo amassou, entende? O pão que o diabo amassou, ou seja, é duro porque a burocracia sindical de um Partido Comunista de perfil stalinista não é fácil, tá certo? Muito bem. No caso do Brasil, nós tivemos, nos últimos, digamos, 40, 50 anos, dois períodos muito diferentes. Um primeiro período que foi a década de 70 e 80, enquanto na Europa, por exemplo, na década de 80, os níveis de greve foram muito baixos e decrescentes, e a dessindicalização foi muito ampla. Eu acompanhei, porque eu trabalhei na Europa nesse período, né? Trabalhei durante um ano na Universidade de Sussex, da Inglaterra, pude acompanhar. Né? No caso do Brasil, nós tivemos uma explosão. O Brasil foi um dos países que teve as mais altas taxas de greves nos anos 80. Só greves gerais, nós tivemos 4 no Brasil, mas de parar 30 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas. Isso depois entrou em crise. Foi um período de expansão do novo sindicalismo, como se chamava, foi o período em que
o Lula aflorou com uma liderança operária importante. E depois o sindicalismo brasileiro viveu, digamos assim, um processo de social-democratização à la Europa. Entende? Por um processo complexo, eu já escrevi muitas coisas sobre isso, eu estudo o movimento operário brasileiro há 250 mil anos, tá certo? Vamos dizer assim, mas assim dá para ter uma ideia. Teve um período em que o sindicalismo foi muito forte e depois ele refluiu. O neoliberalismo, né, veja, nós tivemos nesses últimos 40 anos, de 72, 73 para cá, no mundo, isso é diferente em cada país, mas nós tivemos uma reestruturação produtiva que faz aquela tese espetacular do Karl Polanyi, tá certo? Virar brincadeira. Quer dizer, é um moinho satânico. O capitalismo como um moinho satânico. E falamos aqui uma hora e pouco, deve ter sido inventadas aí algumas milhares de novas criações tecnológicas que vão desempregar em mais qualidade. Porque esta tendência, que tem a ver com a pergunta do nosso colega anterior, essa tendência do capitalismo amplificar o trabalho morto, se ele não compensar isso de outro modo, é o fim do capitalismo. Mas o capitalismo pode perdurar através de uma depressão continuada, devastando, como eu tentei mostrar aqui. Tá certo? No caso da China, então foram greves selvagens. No caso brasileiro, houve um sindicalismo de classe que também depois, em alguma medida, se desestruturou. Num outro momento, num outro debate, posso aprofundar mais. Houve um período que foi a década de 70, 80, depois, como eu estava dizendo, né, com esse processo, um tripé destrutivo, a reestruturação produtiva em escala global, quando nasceu a acumulação flexível, o toyotismo. Eu escrevi um dos primeiros livros que faz uma crítica muito dura ao toyotismo, eu me permito dizer isso, foi Adeus ao Trabalho, que, para minha felicidade, foi publicado em várias línguas, e no ano passado, em dezembro, saiu pela primeira vez em inglês. Para um livro sair, eu publiquei em 95, ano passado, sei lá, 2021, sei lá quantos anos depois, 20 e tantos anos, 16 anos depois, de 95 para cá, publicar um livro é porque ele tinha alguma atualidade. Então, reestruturação produtiva, neoliberalismo, e uma coisa que eu mencionei pouco aqui, mas que é vital, desculpem, foi por causa da correria aqui da minha apresentação. Eu temia que eu tinha preparado uma coisa um pouco mais longa. Nós estamos vivendo um mundo da hegemonia do capital financeiro. Se é possível dizer, de modo breve, o capital financeiro é o mais destrutivo de todos. Ele não, vou brincar com as palavras, ele não tem alma. É que os capitais não têm alma, mas se existe o mais... Minha mãe também usava muito essa palavra. Se existe o mais desalmado, você pode dizer isso, é o capital financeiro. Aí é o seguinte, vale tudo. O capital financeiro é tão poderoso que ele imagina que o dinheiro possa gerar mais dinheiro sem produção. Como está impossível, enquanto uma processualidade, o dinheiro tem que ter mercadoria para ter mais produção. Então, é devastação. O capital financeiro trata o trabalho como custo. Se você, na sua casa, está gastando mais do que você ganha, o que você faz? Você vai cortar o que você pode cortar para a casa continuar funcionando. O que o capital financeiro corta, em primeiro lugar, custo do trabalho. Corta o trabalho e incrementa o custo e incrementa o seu, digamos assim, faz um incremento tecno-informacional digital para potencializar. Só que isto leva à situação que o colega anterior perguntou. O capitalismo não consegue eternamente crescer com o incremento do trabalho morto, porque o trabalho morto não cria valor. Ah, isso que eu ia citar o exemplo e errei. Muita gente, muitos eurocêntricos diziam, mas o trabalho não tem mais importância nenhuma. Se o trabalho não tem mais importância nenhuma, por que o empresariado não quis permitir lockdown generalizado no mundo inteiro? Porque uma semana sem produção é uma semana sem lucro, sem ganho, sem riqueza. O trabalho é ainda, no capitalismo, a fonte criadora da riqueza. O que o capitalismo faz para compensar, e o financeiro especialmente, é a potencialização tecnológica. Se eu potencializo, eu posso reduzir. Então, o equilíbrio do capital, que é catastrófico, é ampliar o trabalho morto sem eliminar o trabalho vivo. E como é que o capital faz isso? Ele esparrama o trabalho vivo pela periferia e pelo centro. É por isso que, há 40 anos atrás, nós não víamos a degradação do trabalho na Europa como nós vemos hoje. É por isso que você tem uma massa de trabalhadores dos Estados Unidos, que está à margem da legislação protetora do trabalho.
uma parte da população trabalhadora norte-americana sequer serviço de saúde pública tinha durante a pandemia. Por isso que o mais rico país do mundo foi aquele que trouxe mais mortes durante a pandemia. Esta é a aberração que nós estamos vivendo. No caso, último exemplo, no caso latino-americano, não só o Brasil, o caso mexicano é um pouquinho diferente. Porque o caso mexicano é um sindicato tradicional que foi desmontado. O sindicalismo tradicional que foi desmontado. Um chamado sindicalismo corporativista, no sentido corporativista latino-americano do termo. Latino-americano do termo. E não teve o mesmo nível de expansão de um sindicalismo com ensaios de movimento independente como nós tivemos no Brasil. O primeiro ciclo de sindicalismo independente no Brasil foi com o PT e com a CUT, anos 80. Depois da crise do PT, da crise da CUT, nós tivemos uma tentativa de criação de novas centrais sindicais menores, mais combativas, como conlutas e intersindicais, alguns movimentos de base, mas não é fácil. E na China, como eu disse anteriormente, pelas empresas e, digamos, as chamadas greves operárias de base, com tentativas de movimentos operários alternativos. Há vários estudiosos que tratam um pouco do caso chinês, a que trabalhou bastante sobre isso, que eu conheço, foi a Beverly Silver, tá bom? Non sei se hai máis preguntas. Se non hai, só un momento antes do merecidísimo aplauso que merece Ricardo por a formidable conferencia que fixo, queríamos convocarlles mañán xoves ás 4:30 da tarde, porque Atilio Borón, que xa saben que era o poñente que iba aquí a abrir o Congreso, dixo que quería enviar unha conferencia non da extensión que tiña pensado, mas sí que fose posible introducila en algún dos focos, entón decidimos que a proxectaríamos mañá antes da sesión de tarde, ás 4:30, ten unha duración máis ou menos de 30 minutos, co mesmo título que aparecía na apertura, o imperialismo hoxe.